Quer um apoio aí, Daniel? Não. A hora que você quiser. Nos anos 60, 70, era comum a gente pôr o pé na estrada e fazer uma viagem sem destino, on the road, easy ride. Fiz uma viagem dessa forma, eu e minha companheira Kika, e tivemos um privilégio, um presente da vida de cairmos no território do povo Munduruku. E aí eu tive uma experiência maravilhosa com o Tuxaua, os Munduruku, Tauê, que estou vivendo com ele na aldeia da Missão. Ele convidou-me para fazer uma viagem pela selva até onde ele morava com a sua família, a 2 dias de viagem de canoa, e fomos, ele, 2 filhos e 3 netos, numa pequena canoa, peça maravilhosa também, esculpida por eles, e fizemos essa inusitada viagem, e eu pude conviver um tempo com a família deles, cerca de 80 índios Munduruku, e uma experiência inusitada, encantadora, com um povo de um nível de espiritualidade que eu não podia imaginar que existisse. Essa espiritualidade traduzida pelo contato que o Munduruku tem com a natureza. Tudo para ele é sagrado. Uma árvore é sagrada, as folhas de uma árvore são sagradas, os animais são sagrados, o rio é sagrado, a água, o peixe. O ser humano, então, é mais do que sagrado. A maneira como eles cuidam das suas crianças. Ninguém cuida da natureza como o índio cuida. E também numa relação de troca, em que ele oferece muito à natureza e recebe muito dela. Ele depende da natureza. Quando eles partem, por exemplo, para a caça, que acontece todo dia, eles dependem, e por isso eles precisam de grandes extensões de terra, e por isso é um engano, um sofrimento tão grande quando assistimos o governo tentando retirar um povo indígena de uma região, do seu território, transportar esse povo para um outro território como se isso fosse possível. O habitat dele é aquela parte da selva, aquela região, e ele precisa de grandes extensões de terra porque ele depende da caça. E a caça precisa de procriar. A anta, a paca, tantos outros animais, eles precisam de ser livres desse espaço para procriar. E é tão lindo como eles caçam. Quando eles partem para caçar, eles têm uma reverência em relação ao animal também, como sagrado. Eles fazem digamos, uma oração na qual eles pedem licença ao espírito que habita aquele animal para que se permita transformar-se em alimento para seus filhos naquele dia. Quando vão abater uma árvore para transformá-la numa canoa, um instrumento fundamental na sua vida, vivem à margem dos rios, é claro, eles abraçam aquela árvore, sabem que ela vai sofrer. Então eles fazem também uma oração pedindo ao espírito que habita aquela árvore que permita que ela se transforme num equipamento fundamental para a sua vida. Ela vai chorar, ela vai sangrar, é a seiva daquela árvore. Foi uma experiência maravilhosa e eu agradeço a vida ter me dado a oportunidade de conviver com um povo dessa dignidade, dessa beleza, desconhecido, o povo Munduruku. E acabou que o livro tornou-se um livro. Tauê, Nação Munduruku, uma aventura na Amazônia, com a peculiaridade desse livro não existiria não fosse o Daniel Munduruku. Porque eu o guardei por 30 anos e, ao mesmo tempo que eu me sentia maravilhado, encantado por estar tendo a oportunidade de viver com aquele povo tão bonito, eu dizia para mim, eu não sou daqui, eu não podia estar aqui. Eu não podia estar aqui, porque eu sou alguém de fora, ninguém pode vir aqui. Isso aqui é uma vida tão bonita que ela tinha que ser, se possível, preservada dentro de uma campânula, ninguém entrar e ninguém sair. Porque é inimaginável que exista um povo como o Munduruku. Então eu me senti ao mesmo tempo que encantado, muito incomodado por estar ali. Quando eu retornei,
E eu trouxe peças lindas que o Taio me deu. Essa aqui, essa peça é uma delas. Esse cocar tão lindo. E quando eu voltei, as pessoas perguntavam, pediam para contar a história, eu contava, e as pessoas, nossa, eu quero ir lá conviver com esse povo, quero conhecer. E aí eu falei, nossa, se eu publicar o livro, eu vou estar dando o endereço. E se for uma pessoa lá, porque soube através de mim, eu vou ficar muito triste. Não pode. Então eu guardei o livro por 30 anos e nunca ia publicá-lo até um dia eu entrei numa livraria, Rato de Livraria, e vi lá um livro Munduruku. E eu falei, nossa, quase 30 anos, eram 28 anos, eu não tenho notícia deles. Peguei o livro, era de autoria do Daniel Munduruku, fui atrás dele em São Paulo, submeti a eles originais, e depois, um outro presente da vida, recebi encantado o prefácio dele para o livro. Presente maravilhoso. E aí, ele já havia publicado mais de 20 livros sobre a história do seu povo, e aí ele, o embaixador do povo Munduruku junto a nós, ele me autorizou, através do prefácio, de uma carta também linda que ele me remeteu, autorizou-me a publicar, prefaciou o livro. Então, a partir desse momento, aqueles escritos, que nunca eu não havia escrito pensando no livro, eu apenas registrava, como eu faço sempre com tudo de significativo que eu vivo, eu registrei, porque eu estava vivendo aquele encantamento, e depois transformou-se no livro com autorização do embaixador Daniel Munduruku. É isso.